Olá, pessoal. Então, agora a gente vai fazer um pouquinho de um exercício prático, tá? Então, eu peguei um dos temas que a gente vai desenvolver, provavelmente para o Espen, tá? Vamos lá, a gente vai ver na prática agora como é que a gente aplica tudo isso, usando a inteligência artificial da maneira correta, de uma maneira ética e tudo mais. Então, vamos lá. Bom, essa parte, normalmente, quem faz é o orientador ou, eventualmente, a pessoa mais experiente do grupo, tá? Então, essa parte aqui, em geral, no Science Hub, a gente vai estar aí com os professores é, auxiliando você nessa elaboração. Então, isso aqui, normalmente, eu vou fazer aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Mas só para vocês já aprenderem como é que a gente vai raciocinando, quais são os passos em que a gente tem que fazer dentro de uma pesquisa. Então, vamos lá. A gente vai usar o Chat GPT, tá? Eu coloquei aqui no modo Thinking, tá? Que é um módulo que ele dá um pensamento um pouco mais elaborado, tem um pouco menos de erro, ele pensa melhor antes de responder para a gente o que a gente pediu. Mas tudo fica na questão de como você faz um prompt, né? Pergunta ruim, resposta ruim. Então, o que que eu quero dele? Eu quero que primeiro ele elabore melhor uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, a minha pesquisa vai responder ou tentar responder minha dúvida, então eu tenho que saber como eu pergunto para ele fazer uma coisa um pouco mais estratégica na minha pesquisa. Eu ainda não vou fazer o título do trabalho, porque minha recomendação é que esse título seja a última coisa, ou pelo menos uma das últimas coisas que a gente vai elaborar. Por quê? Porque isso ele já vai dar uma dica daquilo que a gente está querendo que a pessoa encontre para despertar a curiosidade. Então vamos lá. Primeiro passo é a gente elaborar a pergunta de uma maneira mais estratégica para a gente conseguir levantar os artigos responsáveis. Então, a gente vai ali tentar elaborar naquele formato pico ou peco, né, se for uma exposição. Então, vamos lá. Meu prompt normalmente qual é? Ah, elabore, bom, elabore uma pergunta no formato pico ou peco para uma revisão sistemática com a seguinte questão. Vou colocar aqui a pergunta que eu queria. Neste caso, eu selecionei um dos grupos, né, um dos artigos que das revisões que a gente ia fazer, que é essa aqui: Estratégias de melhora na composição corporal na pós-menopausa sem terapia hormonal. Vamos ver o que que ele fala para a gente disso aqui. Ele pensa um pouquinho e ele já vai elaborar a resposta para a gente. Olha lá, ele estruturou, então, pessoas na pós-menopausa, população, né? Pessoas na pós-menopausa, sem uso atual de terapia hormonal e sem uso recente, conforme definição do protocolo, vivendo na comunidade ou em segmento ambulatorial. Qual é a intervenção? Quais são as estratégias para melhora de composição corporal, isoladas ou combinadas, por exemplo, exercício físico, seja ele qual tipo for, intervenções dietéticas, suplementação, que pode ser, por exemplo, proteína, creatina, vitamina D, etc., e intervenções comportamentais associadas, como, por exemplo, alteração de sono, redução do sedentarismo entraria até no exercício, mas tudo bem, deixa aqui mesmo que está tudo certo, e farmacoterapia eventual, tá? Eu acho que farmacoterapia vai fazer muita confusão, então eu vou falar. Primeiro, 5. Aí eu vou respondendo para ele e melhorando essa minha pergunta. 5. Retirar, pois nem terapia hormonal nem medicamentos para obesidade devem entrar no protocolo. E aí, continuando, o que mais que a gente pode pensar? Comparador, cuidado usual, placebo ou ausência de intervenção, lista de espera ou outra intervenção ativa. Eu acho que assim, comparador, se existente, placebo, sedentarismo, ausência de medicações hormonais, tá? E desfechos são os primários, que é a mudança de massa magra em quilos ou percentual, massa gorda, gordura visceral, ou razão de proporção entre gordura ginoide e gordura androide ao final da intervenção e em follow-up. Acho que esse aqui está adequado. Circunferência da cintura, força, desempenho físico, energético, marcadores cardiometabólicos, efeitos adversos, adesão e abandono. Os efeitos secundários, vai ficar muita coisa, a gente não vai conseguir fazer uma revisão adequada. Então, efeitos secundários,
retirar, tá? Então, isso tudo é o professor que está fazendo. Isso aqui a gente tem que usar a experiência de cada um naquele assunto, tá? E que mais que a gente tinha aqui? Então, a pergunta, né, resumidamente, ele coloca aqui: em pessoas na pós-menopausa que não utilizam terapia hormonal, quais estratégias não usuais, não hormonais, como exercício, dieta, suplementação, isoladas ou combinadas, em comparação com o cuidado usual, placebo ou intervenção, melhoram a composição corporal, como massa magra, massa gorda e gordura visceral? Acho que a pergunta em si tá boa, tá? Então, vamos colocar aqui. Cadê? A gente não vai querer PECO, né? Porque não é uma exposição. Então, vamos deixar assim. Será feita apenas a pico. Vamos ver o que ele responde para a gente. Então, eu fui corrigindo ele e ele foi lá e me ajudou. Então, a pergunta final: população, pessoas, mulheres, claro, né, na pós-menopausa, sem uso de terapia hormonal. Intervenções: estratégias não farmacológicas para melhora da composição corporal, isoladas ou combinadas, exercício, dieta ou suplementação. Comparador: placebo quando aplicável, sedentarismo, ausência de intervenção ou grupo sem uso de medicações hormonais, que foi o que eu pedi. E os desfechos são as mudanças de composição corporal mensurada por métodos validados: massa magra, massa gorda e gordura visceral. E a pergunta então ficou: em pessoas na pós-menopausa sem terapia hormonal, as estratégias não farmacológicas, exercício, dieta, suplementação, em comparação com placebo, sedentarismo ou visceral, ou ausência de intervenção, melhoram a composição corporal, massa magra, massa gorda e gordura visceral medida por métodos validados? Agora sim, está uma pergunta adequada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui e vou colocar num outro arquivo que me interesse para depois ter todo o rastreio, né? Lembra que a gente insistiu bastante na parte introdutória dessa questão da rastreabilidade. Então, eu vou colocar aqui dados da minha pesquisa, né? Então, dados da minha pesquisa, estou colocando num Word só para depois eu salvar, tá? Então, eu vou colocar aqui, pergunta pico e peco, a primeira coisa. Pronto, copiei, colei, tá lá no meu arquivinho. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu quero saber quais são os termos que eu vou buscar. Eu vou fazer uma pesquisa só em PubMed, porque para quem está começando, colocar outras bases de dados vai complicar um pouquinho essa análise. Então, eu vou ensinar vocês com o PubMed, mas se a gente vai fazer uma revisão sistemática, principalmente, é bom a gente conseguir ampliar para Embase, para Web of Science, para eventualmente outras bases de dados, Lilacs, bastante, como a gente falou na introdução. Então, a partir desta pico, elaborar os principais termos de busca para PubMed. Será uma revisão ampla. Pronto, vamos ver o que ele faz aqui. Aí ele vai elaborar para mim os termos que vão procurar. Olha lá, já fez uma lista, tá? Então, em termos de população, pós-menopausa, ou pós-menopausa women, etc. Depois o filtro, tirar, né? Not, ele vai colocar esses daqui, que são todos os hormônios, né? Intervenções, exercício, ele vai colocar todos os sinônimos de exercício, tá? E intervenções também ainda tem as questões dietéticas. Suplementação, e os desfechos, aqui estão todas as possibilidades de termos mesh, tá? E o método de medida aqui também. Então, assim, dentro de tudo isso, eu vou copiar aqui e colocar só para eu gravar isso daqui no meu arquivo. E aí eu vou fazer o que então? Agora, faça a string, que é o nome, né, do negócio, para eu copiar e colar no PubMed que inclua estes termos, especialmente o, os mesh, tá? E aí ele vai dizer para mim. Olha lá.
nesse modo thinking, ele vai elaborando e vai contando para você o que ele está pensando. Para quem ainda não está acostumado com inteligência artificial, eu acho que esse é um método mais interessante para quem não tem o Pro seria um posterior a ele, né, um pouco mais elaborado ainda, mas esse thinking já é bastante interessante, ele apareceu no ChatGPT 5. Então, aqui ele colocou, tá vendo? Esse quadro aqui eu consigo copiar e colar. Então, copiar código. Vou lá no meu PubMed e aqui, esse aqui já tá, né? Mas a gente faz o login. Orcid, já fica a dica, é interessante vocês fazerem, é um cadastro gratuito, se chama orcid.org, que é um jeito que vocês têm mais ou menos como se fosse um Lattes, mas ele é que vai colocar quando você tem a maioria dos congressos, principalmente os europeus, tá? Então, esse daqui é a carinha do Orcid, tá? Do Orcid, do PubMed. Então, aqui, pesquisa nas bases de dados. Clica aqui, PubMed mesmo, Ctrl V, que eu copiei lá do meu quadro, e Search. O que ele vai me mostrar? Vamos lá. Bom, já começou que assim, ele primeiro não fez uma seleção adequada. 1.516 resultados é impossível da gente olhar. E dois, que ele colocou aqui termos que ele não foi que não foi encontrado no PubMed. Então, isso a gente já tem que pensar nisso. A gente vai voltar para o nosso chat GPT. E eu vou voltar, por isso que eu nem copiei naquele meu documento. Isso daqui depois, no final, quando eu tiver a string adequada, que eu vou fazer. Então vamos lá, vou reclamar com ele, né? Não foi feito filtro adequado para estudos clínicos, porque com certeza aqui entrou revisão sistemática anterior, que a gente não coloca numa revisão sistemática adequadamente. Assim, não foi feito filtro adequado para estudos clínicos. Restringir aos últimos 10 anos, será uma revisão sistemática, e deu erro nos termos. Vou colocar os dois pontos e vou colar aquilo que ele reclamou lá que não tinha os termos. Enter. Ele vai fazer uma nova string para mim. Daqui ele vai pensando e vai elaborando melhor essa pesquisa. Você vê que ele vai descrevendo tudo que ele está raciocinando, tudo que ele vai. E é interessante que a gente acompanhe, primeiro que a gente aprende bastante, mas outra questão é que a gente vai vendo se ele está fazendo algum raciocínio que não está adequado. E a gente já vai tendo as ideias do que a gente vai corrigir, tá? Então, e aí ele coloca aqui, ó, 3 pontos, ensaios clínicos, janela dos últimos 10 anos, correção dos termos que geraram erro, descritor mesh correto, FR assets, etc. Tá? Então, aqui eu copio e colo. Volto lá no meu PubMed.
que estava lá com um monte de filtro. Depois o filtro aqui eu ensino vocês, mas aqui a gente já está com com aquela pesquisa do PubMed. Ctrl V, vamos ver que sai. Piorou, né? Então, mas ele só ignorou, ele não deu erro, tá? Então, o que que ele tem aqui é que a gente tem que ver que ele não excluiu os termos. Vamos voltar lá e eu vou fazer uma reclamação. Piorou. Esqueci de avisar vocês, né? Piorou o número de artigos obtidos. Coloque apenas mesh terms e exclua tudo que tiver relação com qualquer tipo de medicamento, incluindo hormônios. Além disso, precisa estar realmente na menopausa e apenas humanos. Exclua qualquer tipo de estudo que não seja ensaio clínico, coorte ou observacionais. Revisão de qualquer tipo e meta-análise devem ser excluídos. Eu vou deixar ele pensar um pouquinho e a gente já começa a gravação novamente, só para ele dar tempo e não ficar muito chato para vocês. Agora ele pensou, tá? Dei um tempinho para ele, levou um minuto aproximadamente para conseguir fazer isso, e agora ele fez uma string mais ampla, só com mesh terms, para a gente não ficar incluindo um monte de porcaria, e com aquelas restrições que eu falei, tá? Então aqui ele parece que deu certo, ó, colocou os últimos 10 anos, excluiu medicações e hormônio, e agora acho que parece que vai dar certo, e só com mesh terms que dá menos erro de sintaxe, tá? Então, copiei. Vou lá no meu PubMed, tá? E agora com esse resultado, eu tive com esse filtro, eu tive 85 resultados. Agora ficou super ok. E agora eu volto aqui então no PubMed para a última parte, que é exportar essas citações dentro daquelas 85 que a gente conseguiu e enviar. Eu vou colocar aqui Send to para exportação, Citation Manager. Todos os resultados nessa página? Não, tá? Todos os resultados gerais, porque aqui a gente não está selecionando nem por título, nem por abstract, nem nada. Isso aí é a próxima etapa. Por que que é importante a gente fazer isso? Porque para uma revisão sistemática, a gente vai ter que cegar o estudo. E se eu já seleciono aqui, eu já estou tirando, estou aumentando o viés de eu ter selecionado alguma coisa que meu colega que vai fazer a pesquisa comigo selecionaria. Então, aqui a gente já seleciona tudo. Claro que antes de fazer realmente, olha, deu certo e tal, eu já tenho que dar uma olhada se não tem a ver, por exemplo, está falando aqui de composição corporal, mas aqui incluiu densidade mineral óssea, que não é o objetivo do trabalho. Então, assim, eu já dou uma selecionada, vejo se está adequado, estando, a gente vai exportar todos os resultados para depois olhar lá no Ryan. Então, aqui, todos os resultados, create file, ele vai fazendo o download, tá? Uma coisa bem interessante da gente fazer ainda nessa parte, antes de ir lá para o Ryan, é colocar os critérios de inclusão e exclusão, tá? Então, eu vou lá, voltar lá para o meu chat GPT, né? O meu famoso chat GPT. Eu vou continuar, né? Aqui eu já estava com as soluções que ele me deu em termos de pesquisa, né? De string, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Vou perguntar. Agora, preciso de critérios de inclusão e exclusão para poder fazer a análise dos
artigos por, não vou nem colocar por título e abstract, que ele vai colocar muito amplo, tá? Quero em inglês, né? Inglês, pronto. Aí ele vai colocar aqui e ele vai colocar os critérios de inclusão e exclusão. É claro que a gente vai lendo e vai avaliando. Isso tudo para vocês, essa parte aqui que estou fazendo no chat GPT, é tudo isso pelo orientador, tá? Isso aqui normalmente a gente não precisa fazer quando a gente está fazendo como aluno, tá? Isso aqui é coisa do pesquisador, tá? Eu vou avaliar. Então, ele colocou aqui como critérios de inclusão, apenas humanos, mulheres na pós-menopausa, definiu qual é a menopausa mesmo, sem terapia hormonal, é, amostras misturadas e são elegíveis apenas se os dados de que está na pós-menopausa são estudados em separado, né? Porque se incluir várias mulheres mais de 40 anos, vai incluir algumas que estão de fato na menopausa, outras que não. Se isso tiver diferenciado, super ok. Então aqui está tudo certo. Intervenções também tem os critérios de inclusão, os comparadores, mesma coisa, e os resultados, a mesma coisa também, os desfechos. Aí os estudos, tipos de estudo também tem que entrar, time frame e as características da publicação, tem que ser peer-reviewed para ser sistemático, etc. E os de exclusão vão retirar perimenopausa, transição menopausal, etc. Acho que aqui tá de uma maneira adequada. Esse daqui eu também vou copiar e colar naquele meu Word. Por quê? Porque isso daqui vai ser depois colocado lá no Ryan, tá? Então, isso é interessante para a gente gravar também. Bom, então dessa parte a gente terminou, tá? Tá exportado. Agora a gente vai lá para a última parte, que é do Ryan, tá? Então, só para vocês já terem aí as palavras-chave para terem a entrada no grupo, né, de pós-treinamento, eu vou colocar aqui nessa no PubMed, mas é lógico que vocês vão mandar para mim, tá? A palavra-chave dessa parte é mesh, que a gente vai ver aí que é o termo, né, do PubMed, tá? Então, mesh é a palavra-chave número um para o grupo pós-treinamento, tá? Então, chame atenção para vocês esse daqui, anotem que depois, quando vocês me mandarem as palavras que vocês assistiram, os tips, eu deixo vocês entrarem no grupo, tá bom? Então, a gente já vai ah, interromper, mas vamos voltar em breve para a gente fazer a segunda parte, que é agora a análise dos artigos dentro do Ryan.